O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração, filho. Peça para nosso Senhor, nessa tarde de sábado, falar ao teu coração. Vá dizendo: Senhor, eu estou com o coração aberto para ouvir tua palavra. Tantas coisas o Senhor tem falado. O Senhor disse que grandes coisas estão por vir. Senhor, completa em mim a obra iniciada. Mostra o teu querer para a minha vida, Senhor. Trilha meus passos, Deus. Não me deixa me afastar de Ti. Eu quero viver Tua palavra, Senhor. Peça para Jesus, filho. Quebranta meu coração, Senhor. Não deixa ficar nada do meu egoísmo, da minha vontade, para que a Tua vontade seja minha vontade. E a minha vontade, Senhor, seja fazer o teu querer. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar.
pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão. Levanta tuas mãos e canta. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor, só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Levanta tua mão, se você sabe, canta junto. Só o amor, força. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor, só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Filhos, o evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Mas me chama a atenção, meus amados, a primeira leitura de hoje, que é do livro de Sabedoria, o capítulo 18. Se fala de uma noite silenciosa. E vejam, as noites na Bíblia, elas significam angústia. Foi de noite que Pedro foi pescar e não pegou absolutamente nada. Foi à noite que o mesmo Pedro, assustado, pulou do barco e começou a afundar. E o Senhor naquele dia estendeu a mão para levantá-lo do meio da profundeza das águas e da escuridão. A noite, ela então sinal de angústia, sinal de crise. Só que no livro de Sabedoria, essa noite ela vai ser auxiliada pela presença da palavra de Deus. E nós vamos entender o porquê. Esse texto bíblico, irmãos, nos faz lembrar da criação do mundo. Em Gênesis vai dizer: a terra era informe e o Espírito de Deus pairava sobre elas. Ali na criação do mundo, no meio da escuridão e do caos, a palavra criadora de Deus ordenou todas as coisas e fez a luz brilhar no meio das trevas, fazendo com que as trevas desaparecessem. Também nos faz lembrar situações de nossa vida, em que no meio das trevas da vida, nas angústias dos problemas, nas crises existenciais, a palavra de Deus dissipa as trevas da nossa consciência, ordena a nossa vida e nos faz caminhar na luz dos seus ensinamentos. Vejam, filhos, todas as vezes que nós estamos no meio das trevas, quando a palavra de Deus ela chega no nosso coração, literalmente ela vai abolindo as trevas do pecado, abolindo as trevas do erro, e vai iluminando, porque a luz dissipa as trevas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: deixa a palavra de Deus penetrar teu coração. Está muito fraquinho, diga com mais fervor: deixa a palavra de Deus penetrar teu coração. E as trevas do pecado
sumirão da tua vida. Vejam, filhos, este texto, nos faz meditar sobre os tempos que nós estamos vivendo. Está todo mundo acordado aí? Ainda bem, glória a Deus. Eu peço para você lutar agora. Quando a gente para depois da agitação, costuma vir aquele sono, mas não deixe ele envolver você. Porque sabe, o vinho melhor, ele sempre fica para o final. E o melhor que Deus tem para nós é o cerne da nossa comunidade, é a Eucaristia. Nada pode ser melhor do que a Santa Missa. Nós não podemos saborear nada melhor do que a Santa Missa, porque a Santa Missa nos leva ao céu. Porque quando nós estamos na Santa Missa, o céu se abre e nós temos a presença de nosso Senhor realmente na Eucaristia no meio de nós. Portanto, hoje você está aqui porque Deus queria falar com você, porque esse Deus bom escolheu este dia e este servo inútil para que ele pudesse fazer uso da palavra e chegar até o teu coração. Talvez o que Deus está querendo é que você comece a valorizar mais a Santa Missa, porque às vezes você só vai na Santa Missa, mas você não consegue saborear a graça maravilhosa que é poder comungar da palavra e da Eucaristia, que é o pão do céu. Mas vamos lá, no meio dessas angústias, no meio da noite, quando nos sentimos impedidos, muitas vezes, de falar de nossa fé, quando somos discriminados por carregar, às vezes, em praça pública, um crucifixo, quando não se reconhece a cultura cristã na manifestação artística dos cristãos, quando isso acontece, nós nos sentimos angustiados. É como se nós estivéssemos vivendo uma noite que não passa. E infelizmente os tempos que nós estamos vivendo são esses tempos de discriminação. Quantos são jovens que estão nessa missa, que mal podem falar alguma coisa de religião, que já são massacrados pelos seus amigos dentro da sala de aula? Quantos são aqueles chacoteados simplesmente porque carregam o sinal da sua fé, que é o crucifixo? Esses dias um dos padres que foi na novena na minha paróquia dizia que uma pessoa parou na rua para insultá-lo porque ele estava de batina. São os tempos que nós estamos vivendo. Sabe, nosso Senhor disse que nós somos capazes de saber quando vai chover, quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo. Portanto, Jesus disse que nós temos que saber fazer uma leitura dos tempos. Bata no peito e diga assim: eu preciso fazer uma leitura dos tempos. Eu preciso entender em que tempo estou vivendo. Agora veja uma coisa. Essas angústias que o padre acabou de falar, que nos fazem nos sentir numa noite que não passa, elas se fazem sentir também quando num mundo onde se prega tanta liberdade, não se permite dar as nossas opiniões ou mostrar nossas propostas com fundamento cristão para uma sociedade melhor. Dessa maneira, meus irmãos, nós percebemos que o mundo de hoje, este mundo que fala que tem tanta liberdade, este mundo que prega tanta tolerância, na verdade nós percebemos que nós estamos vivendo num mundo cheio de hipocrisia. É um mundo hipócrita. E nós temos que conhecer aonde nós estamos pisando, com quem nós estamos vivendo. Às vezes nós corremos o perigo de cair no desânimo. E eu digo a vocês, não desanimem. Não desanimem. Às vezes aquilo que a gente vê nos choca e faz a gente cair num terrível desânimo.
Às vezes nós corremos o perigo de achar que não tem mais solução, que o mundo não vai melhorar. Porém, Deus, que falou pelos profetas na plenitude dos tempos, enviou seu Filho único ao mundo para que ele viesse redimi-lo e levar o homem a seguir seu caminho, expresso por meio da sua palavra. Deus sempre intervém na história. Esses dias eu estou sendo marcado por um trecho do livro do Êxodo, capítulo 3, no versículo 8. Diz assim: quando Moisés chega diante da presença de Deus, Deus diz para ele assim: Moisés, eu desci porque eu escutei o clamor do teu povo. Meus filhos, acho que a gente não para pensar nisso. O Deus da glória veio ao nosso meio porque Ele escuta o nosso clamor, porque Ele se importa com você. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, que não te deixou. Talvez você veio aqui para Ele dizer: olha, eu mandei meu Filho único ao mundo por você, porque eu te amo, porque eu não estou indiferente à tua dor, porque eu não estou indiferente ao problema da tua família, eu não estou indiferente ao sofrimento da enfermidade, eu não estou indiferente à tua crise matrimonial, não estou indiferente ao problema financeiro que você está passando. Não, Deus não fica indiferente a nós, meus irmãos. Ele vem em nosso auxílio. E o que é que nós fizemos para merecer isso? Nós não fizemos nada, na verdade nós não mereceríamos, mas Ele nos ama porque Ele nos criou e Ele quer a tua felicidade. Diga para quem está do teu lado: Deus quer a tua felicidade. Aguenta firme aí, pega no braço do irmão, chacoalha aí para ele não dormir, diga: aguenta firme, meu filho. Vou fazer a voz aqui do Monsenhor Jonas, né? Aguenta firme, meu filho, né? Vamos dizer de novo: aguenta firme, meu filho. Foi esse Deus mesmo, preste atenção, este mesmo Deus que disse: eu desci para estar com você. Foi Ele que, quando o povo caminhava na noite, na escuridão do deserto, Ele mandou a coluna luminosa, e a noite era iluminada pela coluna de fogo, que era a presença de Deus. Entenda uma coisa: você que é amado não está sozinho. Nas noites da tua vida, o Senhor vem para te direcionar e para te iluminar, meu amado. Pode aplaudir o Senhor. Na tua noite Ele não deixa. Foi Ele que abriu o mar vermelho, conforme a leitura de hoje. Foi esse Deus que fez Moisés bater o cajado na rocha, para que esse povo pudesse beber água. É Ele quem vem para saciar a nossa sede. Sede de Deus, sede de existência, sede de ser santo. É fato que nós não sabemos muito bem a forma de Deus agir. Em Isaías 55, versículo 8, o Senhor Deus vai dizer: vossos caminhos não são os meus caminhos, meus planos não são os teus planos. Mas o fato é que temos um Deus que caminha conosco e que não nos deixa. Tem alguns fatos que eu acho tão bonito. Deus quis caminhar com Josué. Quando Josué estava titubeando, quando ia entrar na terra prometida, Ele diz: Josué, tem coragem e boa fé, porque eu estou contigo. Quando Ele chamou o profeta Jeremias para pregar, Jeremias tinha medo e dizia: Senhor, eu não sei pregar, eu sou apenas uma criança. E aí Deus diz: vai, porque você não vai sozinho, porque eu estou contigo. Vá guardando essas palavras, porque o Senhor hoje não vai nos deixar voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou. Você não veio neste acampamento para ser mais um acampamento da tua vida. Você veio neste acampamento para que Deus pudesse mobilizar o teu interior, a fim de que você saia daqui diferente. Ele quer algo de você. O Senhor preparou um chamado para a tua vida. Diga para quem está do teu lado: acalma aí, porque Deus quer algo de você. Ele tem um chamado para você.
Filhos, dessa maneira, não devemos nos frustrar com os rumores do mundo. Não se frustre com o mundo. Porque em Apocalipse 21, na visão que São João tinha de Deus, o próprio Deus faz uma promessa. Eu comecei a sua homilia mostrando, está todo mundo acordado, sim ou não? Amém. Eu comecei a sua homilia mostrando as crises que nós passamos, crises reais. Eu comecei a falar que este mundo está hostil, mas que nós não estamos sozinhos. Hoje eu escutava a pregação do Moisés, e era só confirmação daquilo que Deus está preparando para esse acampamento. E o Moisés dizia que nós não devemos pregar com tristeza, que nós não devemos ser os apóstolos da má notícia. Depois eu escutei a pregação do André, e o André vinha confirmar tudo aquilo que Deus estava colocando no nosso coração. Impressionante. Mas eu quero dar uma palavra que é profética para todos vocês que estão aqui e para a Fraternidade São João Paulo II. Neste meio que nós estamos vivendo, o livro de Apocalipse vai dizer, o Senhor nos diz: eis que eu renovo todas as coisas, eis que eu renovo todas as coisas, eis que eu te renovo, eis que eu te trouxe para te renovar. Ele não vai te deixar do mesmo jeito que você chegou aqui. Ele não vai te deixar com as mesmas frustrações, com o mesmo medo que você tem, mas você sairá daqui, se você deixar essa palavra cair no teu coração, de uma maneira nova, porque o Senhor só permite a gente se reunir se for para Ele realizar algo novo na nossa vida. Para isso acontecer, você precisa querer. Pergunta aí para o irmão que está do lado: você quer o novo de Deus na sua vida? Eu queria um pouco mais de tempo, que está acabando o meu. Vamos lá. Tudo passa nessa vida, certo? Tudo passa. Às vezes nós ficamos chorando, reclamando. Nas nossas angústias a gente começa a dizer: Deus, por que eu estou passando isso? Tudo passa. As coisas mudam. O Senhor quer renovar. A única coisa que não muda é o amor que Deus tem por nós. Teu filho está te dando problema? Você está passando uma crise no matrimônio? Está passando crise financeira? Tudo passa. Diz para o irmão aí: tudo passa. Acalma, tudo vai passar. A única coisa que não passa é o amor de Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Ele bem forte. Qual é o caminho que nós temos que seguir nestes tempos que nós estamos vivendo? Este acampamento, ele tem como base um documento de João Paulo II chamado Redemptoris Hominis. E João Paulo II vai dizer: quanto mais o homem olha para Cristo, mais ele se encontra. Olha o que nós estamos vivendo. O tempo de pessoas perdidas, vivendo numa angústia profunda. Tempo de pessoas que já não se reconhecem, a confusão de tudo, a confusão da sua profissão, da sua sexualidade, confusões de todos os tipos. Neste tempo, qual é o caminho? O que é que Deus está nos pedindo? Deus está pedindo para a Fraternidade São João Paulo II apontar para Cristo, porque a humanidade não precisa de outra coisa senão Cristo. Cristo hoje, Cristo amanhã, Cristo depois, Cristo sempre. Cristo, 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 Cristo. Esse mundo que está vivendo na escuridão precisa da palavra de Deus, porque esse mundo precisa ser iluminado. Portanto, não podemos cair no comodismo. Eu vou repetir:
Não podemos cair no comodismo. Você que está reclamando da forma com que sua família vive, mas você está de braços cruzados, você não permite Deus te transformar, você não procura uma virtude sequer. Olha, meu filho, assim não dá. Cristãos precisam se deixar ser transformados por Deus. E não é por força, não é por violência, é pela graça de Deus, pela graça do Todo-Poderoso. O Senhor está às portas para voltar, mas nesses tempos Ele visita o seu povo. E eu vou dizer, sabe como Deus está visitando o seu povo? Eu faço uma pergunta: quando o Padre Roger pregou hoje, Deus estava visitando o seu povo ou não estava? Vocês estão... Pergunta, toca em quem está do teu lado aí, vê se ele está vivo ainda. Então faz favor de responder, já que estão vivos. Deus estava nos visitando ou não estava? Quando Moisés Rocha pregou, Deus nos visitou ou não? Quando o André pregou, Deus nos visitou ou não? Deus visita o seu povo hoje através dos santos da igreja. Deus visita o seu povo através da igreja. Você é a igreja, você é a forma com que Deus tem para que Ele possa visitar as pessoas do teu trabalho, as pessoas da tua escola. Só que Deus só pode visitar através dos santos. Portanto, o chamado de Deus hoje é para que você se deixe santificar por Ele. Quem aceita isso, aplauda o Senhor bem forte. Portanto, coloquemos as sandálias da humildade. Diz para o irmão aí, coloca a sandália da humildade, irmão. Nos vistamos com as vestes da santidade e vamos evangelizar este mundo com alegria e entusiasmo. Igreja que a geladeira sagrada não dá. Vou repetir. Igreja que é de gente de cara feia, igreja que não tem alegria, não dá. Sabe, eu vim de um tempo onde dentro da missa não se falava de outra coisa a não ser de notícia de jornal. Eu cresci desse jeito. Eu vi a nova evangelização que São João Paulo II tão bem fez acontecer. E agora eu fico estremecido vendo os rumos que nós estamos tomando. Não dá para ser desse jeito. A nova evangelização não é um caminho que a gente pode voltar atrás. A nova evangelização é o futuro da igreja. E nós temos que assumir isso como uma missão da nossa vida de cristãos da Fraternidade São João Paulo II. Não dá para voltar atrás. O barco está em alto mar. Não dá para voltar atrás. Nesta hora, nós devemos novos métodos. Eu olho para vocês, filhos, com esperança. Quando eu rezava, eu pedia: Senhor, coloca no coração dos meus leigos métodos novos, uma força nova, para que eles possam evangelizar todos os cantos do nosso país. Pregamos o mesmo evangelho e a santa doutrina da igreja. É hora de investir nas redes sociais, ocupar os espaços públicos, ocupar os espaços que são abertos para nós. Nós não podemos deixar nada passar. Se Deus nos mostrar, nós precisamos ocupar. Não por nós, mas pela glória de Deus. Nós precisamos chegar ao apostolado da universidade através da amizade. É preciso fazer acontecer dentro das universidades uma renovação. Nós precisamos apresentar para o mundo um caminho de humanização, que somente com Cristo nós vamos conseguir. Multipliquemos as nossas Shekinahs. Quem é de Shekinah que está aqui, levante a mão. Dê uma salva de palmas bem forte aí ao nosso Senhor. Eu vou dizer uma coisa. Um padre hoje me procurou para dizer que Deus tinha dado uma visão para ele, como de um coração pulsante. E ele dizia que esse coração pulsante era o coração de São João Paulo II e que essa visão era para o carisma.
e que ele pulsava muito forte. E quando o coração pulsa forte, o que acontece? O fluxo sanguíneo, ele é maior. O que é que Deus está nos dizendo? Que o nosso carisma precisa ir além, que ele precisa chegar a outros lugares. Ou seja, a missão de vocês, fazer com que esse carisma chegue em todos os estados do Brasil. 2026 precisa ser um ano de conquista para nós, e a Fraternidade São João Paulo II precisa estar em todos os estados do nosso Brasil. Quem crê nisso pode aplaudir bem forte a Nosso Senhor. Intensifiquem as missões. Nós precisamos ganhar a juventude para Jesus. Faremos isso em primeiro lugar através da nossa vida de santidade. Técnica é importante, mas técnica sem santidade é como pescaria sem peixe. Porém, se formos alegres e santos, cativaremos muitos para Jesus. Tem uma frase de São João da Cruz que me toca profundamente: plante amor e colherás amor. Nós temos que guardar isso e entender que o apostolado se faz com acolhimento e com vida de santidade. Mais nada nós precisamos. O cardeal Riuco, uma vez falando ao neocatecumenato, ele dizia uma frase que sempre me marcou. Ele dizia assim: se você quiser pescar homem, coloca como isca o teu coração. Se você amar, a pesca acontecerá. Nesses 2 dias temos meditado da palavra, tocado o Senhor na Eucaristia, pois agora o mesmo Senhor nos envia a ir ao mundo para encontrar a ovelha perdida. O Padre finaliza dizendo: ide, ide, vão e evangelizem e levem o mesmo amor que um dia fez vocês mudarem a vida de vocês para tantas ovelhas perdidas que precisam de uma única chance para se encontrar com Jesus. Deus quer visitá-lo através da tua vida e da tua santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dê uma salva de palmas bem forte a nosso Senhor.